Estamos recebendo o Rodrigo Cesari, que dia 19 de setembro assumiu a presidência do SAMAI, e naquela oportunidade eu lembro que nós conversamos com o Rodrigo e inicialmente passamos aí quais seriam esses desafios que o Rodrigo teria pela frente, embora, como foi registrado também, o Rodrigo Cesari tem experiência, pois já passou pelo SAMAI. Meu caro Rodrigo, bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom dia Dirley, bom dia Valdomiro, bom dia meu xará Rodrigo, bom dia Luan, bom dia especial hoje, Dirley, para o nosso vice-prefeito Deco, né, que está de aniversário, hoje aí completando 65 anos, um abraço pro Deco. Mentira, não é? 45. É um pouco menos. Teve um carinho de 30. O Deco deve ter dado um pulo, não. Mais ou menos, não é bem 30. 45. Um abraço pro Deco, feliz aniversário. Abraço especial para nossa equipe do SAMAI, que com certeza está nos acompanhando. E um bom dia a todos os nossos ouvintes também. Muito bem. Eu quero começar aqui perguntando para você, falei em desafios, né? E havia um desafio que era um desafio de equipe mesmo, um desafio de chegar, embora você já tenha experiência dentro do SAMAI, mas de juntar essa equipe e tirar o melhor da equipe, tirar conseguir extrair o melhor. O que você já conseguiu fazer de diferente na tua avaliação, Rodrigo, em relação ao que estava acontecendo antes? Então, Dirley, quando você se torna gestor de uma pasta, principalmente como o SAMAI, eu acredito que um dos grandes desafios é conseguir fazer com que a pessoa certa esteja no lugar certo, né? E ter essa capacidade de entender as habilidades, os dons, os talentos de cada um para poder realocá-los, cada um no seu devido local, penso que seja uma das missões, né? O SAMAI tem uma equipe extremamente técnica, uma equipe fantástica, uma equipe muito competente, e é aquilo que eu sempre digo, Dirley, a função do diretor-presidente do SAMAI ou do secretário, né, no caso de alguma outra secretaria, nada mais é do que dar condições para que a equipe técnica possa fazer um bom trabalho, né? E como diretor-presidente do SAMAI, eu me propus exatamente a isso, né? São os técnicos que sabem o que precisa ser feito, né? O que precisa fazer, eles que entendem de captação, eles que entendem de armazenamento, eles que entendem de distribuição, eles que entendem de rede, e tu trazer todos os técnicos, essas pessoas que entendem, e colocar para conversar numa mesma mesa, né? E é muito legal, Dirley, a gente fez uma reunião na semana passada, né? E aí eu levei os técnicos de todos os setores, né? A gente estava começando a pensar no planejamento, principalmente para o ano que vem, enquanto autarquia, e aí eu coloquei as minhas ideias, né? Como o Rodrigo, né? Alguém que entende pouco de autarquia SAMAI, eu comecei a reunião expondo as minhas ideias, aquilo que a gente precisava fazer, e no meio da reunião as pessoas me convenceram que aquilo que eu estava pensando, ou uma parte daquilo que eu estava pensando, não era o caminho, né? Então, se eu chego e simplesmente mando fazer porque é uma vontade minha, quem sofre é a população. Então, ouvir quem entende é fundamental para que a gente possa ter um planejamento estratégico com base naquilo que é factível, né? Com base naquilo que é possível. Então, acho que uma das missões do diretor-presidente ou do secretário é ouvir quem entende, né? É poder direcionar e principalmente dar condições. Então, nesse primeiro mês foi mais para identificar o perfil de cada um, né? Trazer algumas pessoas importantes para que possam estar à frente de setores importantes para a autarquia, né? A gente está prestes a iniciar um momento bastante crítico, né? Eu falo enquanto instituição SAMAI, que é o período do verão, né? E todo o verão é assim, a gente sabe que o consumo aumenta bastante, e a gente precisa estar preparado para enfrentar o verão. E aí você tem de março de um ano até outubro ou novembro do outro ano para se preparar estruturalmente para poder enfrentar o verão, né? E depois você tem mais esses meses do ano seguinte para poder enfrentar o próximo verão. Então, muitos avanços foram feitos para que a gente pudesse se preparar para esse verão, mas a gente já precisa pensar também no próximo, e no próximo, e no próximo. Eu imagino, Dirley, que quando a ETA da Cristalina estiver em operação de fato, né, a gente vai poder passar pelos verões da vida
com muito mais tranquilidade, né? É claro que existem algumas localidades, né, em alguns locais pontuais, que o problema não é captação, não é falta de água, mas é rede, né? E a gente pode ter a água que for, né? Enquanto a gente não fizer melhoria em rede, a água nunca vai chegar em algumas localidades específicas. Então a gente já começou esse ano, né, a atacar de fato essas localidades, a mapear primeiro. A gente já começou a resolver um problema histórico na AZ004. O pessoal está lá trabalhando, é um trabalho muito difícil de lei, muito difícil, é manual, praticamente a picareta, né, difícil acesso, mas o pessoal está lá executando o serviço. Nós iniciamos ontem na Limeira, né, para levar a rede na rua Luísa alguma coisa, na Limeira. Também são mais de 35 moradores que há mais de 40 anos não tem água tratada, né? Eles utilizam água de poço e inclusive tem uma empresa naquela localidade, e os últimos testes que eles vêm fazendo mostram que a água não apresenta mais a qualidade que apresentava antigamente. Então nós iniciamos essa melhoria também na semana passada. Enfim, e algumas melhorias específicas em redes importantes para que a gente possa pressurizar a rede e mandar água para aqueles lugares onde hoje a água não chega. Nós estamos finalizando agora a rede ali na Santa Terezinha, né, que vai até ali perto da Unifeb. Terminando ali, a gente começa na Alberto Miller, cerca de 2,5 km. A gente vai aumentar a vazão da água ali, com muita probabilidade, eu falo isso com muita segurança, que no próximo verão, ao concluir essa rede da Alberto Miller, pelo menos o pessoal do loteamento Cador e tal, não vai mais sofrer com um desabastecimento, principalmente no verão. E devagarzinho a gente vai avançando, né? A ideia é fazer com que 100% das casas de Brusque tenham água de qualidade, não só no inverno, mas também no verão. Ô Rodrigo, como é que ficou a situação ali da Hercílio Luz / General Osório, daquela conclusão, né? Porque foi feita aquela parte junto com a Secretaria de Obras. Tem prazo para conclusão daquilo lá? A Secretaria de Obras está numa força-tarefa agora de tapa-buraco por toda a cidade, né? A gente está num mês bastante chuvoso, né? A nossa malha viária ela é muito antiga, né? E vocês noticiam isso aqui todos os dias, problema de buraco nas principais vias, né? A gente tem 3 ou 4 dias de chuvas seguidos, né? Já abre vários buracos por toda a cidade, né, por toda a cidade. Então a equipe da Secretaria de Obras está bastante empenhada nessas operações de tapa-buraco. Se vocês perceberem pela cidade, né, algumas não é só a operação tapa-buraco, mas o serviço de qualidade que está sendo feito pela Secretaria de Obras, né, na avenida que vai para Dom Joaquim, né, foi feito a fresagem, o recapeamento de grande parte de trechos críticos que estavam ali, algumas ruas do Rio Branco, Limeira, enfim. Então a Secretaria de Obras está com força total, né, focado nisso agora, nessas operações de tapa-buraco, até em virtude do mês chuvoso que a gente está, né, Rodrigo? A gente pegou outubro, historicamente, é um mês com muita chuva, e a Secretaria de Obras não consegue trabalhar nos períodos de chuva e precisa de 1 ou 2 dias no máximo, né, para que seque bem o solo, para que depois possa fazer um serviço de tapa-buraco de qualidade. Então a gente está nessa dinâmica, mas ao concluir toda essa operação tapa-buraco, né, o Ivan deve retornar ali na General Osório, finalzinho da General Osório, início da Hercílio Luz, fazer a fresagem daquele trecho que a empresa havia deixado com uma péssima qualidade, para poder executar um serviço de melhor qualidade que a nossa população merece. Recentemente, quando nós fomos falar sobre os 60 anos do SAMAI, obtivemos aí uma informação que o SAMAI tem uma perda de água, com vazamento principalmente, de 25% a 30%. Exatamente. 25% a 30%. Isso é muito, é perder muito. Hoje, o que significa por mês, né, em termos de tratamento e distribuição de água do SAMAI, esses 25% a 30% hoje? O SAMAI hoje, Dirley, por mês, ele produz cerca de 1 bilhão de litros. 1 bilhão 100 e alguma coisa de água tratada que o SAMAI produz. E aí você imaginar que de 25% a 30% dessa água é perdida, né? A gente está falando que não só do ponto de vista de faturamento do SAMAI, né, mas do ponto de vista de entrega de água para a população. E aí, na semana passada, né, e foi até um momento histórico para o SAMAI, eu diria assim,
né, a gente estruturou definitivamente o nosso setor de perdas do SAMAI. Né? E aí eu entendo que às vezes é muito mais barato você investir na perda da água, porque a perda da água, eu estou falando de uma água que o SAMAI já investiu, já tratou, e ela não chega na casa, né? Ela se perde pelo caminho, seja por vazamento, seja por rompimento de rede, seja pelo que for, né? E a água não chega. Então é mais barato, às vezes, a gente investir num setor de perda do que investir no tratamento da água, por exemplo, né? E nessa estruturação do setor, a partir do ano que vem, a gente começa a investir cerca de R$500 mil por ano para o setor, né? Um investimento em tecnologia, investimento em capacitação, em treinamento, em estruturação de equipe. Eu pretendo, para o ano que vem, mandar um projeto de lei para, de fato, através de uma lei, organizar e estruturar esse setor, né? Porque eu não quero que isso seja uma atitude ou uma iniciativa do Rodrigo, uma iniciativa do diretor-presidente. Eu quero que seja um legado para a autarquia. Esse setor ele precisa estar estruturado para que, independente do diretor-presidente, né, possa ser investido, possa ter uma rúbrica específica para que a gente possa investir diretamente nesse setor de perda. E investir no setor de perda significa, primeiro, investir em tecnologia, né? A maioria dos nossos vazamentos são invisíveis. A gente não consegue ver a olho nu, e quando ele aparece já é tarde demais, né? Já causa todo o estrago que a gente vê às vezes em grandes rompimentos por aí. Hoje nós temos profissionais capacitados nessa área, que atuam com geofone, né? Que precisam ouvir, que precisam... geralmente o serviço é feito à noite por causa do barulho, né? Para identificar os vazamentos. A gente está com vazamento, recebi ontem ali em Dom Joaquim, que está vazando já há mais de 20 dias, o pessoal já foi, já voltou, já foi, já voltou. Parece que ontem conseguiram localizar o ponto do vazamento. Então é uma água pura, limpa, tratada. É dinheiro, e né? Perdida. É dinheiro. É a água que não chega, né? Então, ao invés de eu produzir 30% a mais de água, é mais fácil eu fazer esses 30% que eu já produzo chegar, né? Então, às vezes, o problema não é o tratamento e a captação. Às vezes, o problema pode ser essencialmente aquilo que se perde no caminho até chegar na casa da população. Então, investir nesse setor é investir em tecnologia, em capacitação, investir de maneira inteligente para que a gente possa, de fato, ano a ano, ir mitigando o problema da falta de água. Veja, no Brasil, hoje, a média da perda em autarquias é de 38%. 38% da água produzida no Brasil se perde. A nossa média do SAMAI aí gira em torno de 25% a 30%, abaixo da média do Brasil, sim, mas para mim ainda inadmissível, né? A gente precisa chegar o mais próximo do zero possível, né? Dizem que uma autarquia que é capaz de chegar a 10% a 15% é algo fantástico, é um número incrível, né? Então a gente quer chegar no fantástico, a gente quer chegar no incrível e para além disso. Então é um setor que recentemente a gente estruturou, colocamos profissionais de carreira, profissionais efetivos, profissionais que entendem das redes para poder atuar no setor. Para além disso, Dirley, a criação desse setor tem o objetivo não só de mitigar a falta de água no verão pela perda, mas também poder ter um raio-x, né, e um diagnóstico preciso de todas as redes do SAMAI que existem, né? Hoje a gente precisa ter mapeado nisso, principalmente em virtude do financiamento, né, que a prefeitura fez agora, foi aprovado na Câmara de Vereadores, de R$100 milhões para pavimentar todas as vias, ou as principais vias do município. São mais de 100 quilômetros de pavimentação. E não é só uma pavimentação de lei. Esse trabalho, ou esse financiamento de 100 milhões é para fazer a fresagem, ou seja, tirar todo o asfalto velho. A gente acabou de falar que a nossa malha viária ela é muito antiga, ela é muito ruim, com a chuva abre buraco. Então só tem um jeito de resolver de vez isso, que é tirando fora todo esse asfalto velho e colocando um asfalto novo. Então esses 100 milhões é para isso. E com isso eu pretendo, com essa equipe do setor de perdas, já mapear todas as redes, né, dessas ruas que irão receber essa melhoria asfáltica, né? Porque não adianta a gente fazer uma pavimentação nova e aí depois de um tempo a gente descobrir que precisa trocar a rede. Não, a gente precisa fazer isso antes, né? Então a gente pretende já no início do ano que vem começar a fazer não só ampliação, mas principalmente troca de rede,
né? Onde tem rede de 40, que precisar rede de 60, a gente já vai trocar. A gente já vai fazer todo um trabalho para que quando passe o asfalto novo, o SAMAI não tenha que cortar o asfalto para fazer melhoria de rede. É claro que pode ser que aconteça algum rompimento, algo, né, específico que a gente não tem como prever, tudo bem, mas o que não dá é para pós-pavimentação ou reconstituição asfáltica, já tem que abrir a o gente ter que trocar uma rede porque não estava previsto que precisava de uma ampliação de rede. Né? Então, todo esse mapeamento, essa equipe também já está fazendo, né? Iniciaram o trabalho já na semana passada, para que, ao identificar, a gente possa, a partir do início do ano que vem, já começar a fazer essas melhorias. Por isso, também, da criação desse setor, então, não só para evitar a perda, mas também para mapear aquilo que a gente precisa melhorar para a melhoria na distribuição da água. Um pequeno incidente que eu acredito que aconteceu, até agradecer ao Rubens que registrou. Eu acho que o pessoal está fazendo a obra aqui na 1º de maio. Falando de água? Falando de água. Põe na tela aí meu caro Dan. Um rompimento de uma tubulação aqui na região da obra na 1º de maio, né? Tá lá o pessoal do Obras, fazendo o serviço. Ah, tá ali o jato ali. E é o chafariz ali. E é o típico de situação que não vou dizer que é comum, né? Mas que não é difícil de acontecer, né? Na execução de uma obra assim, né? Sim. Só há poucos instantes, o pessoal já está se encaminhando lá. Ali, eu ia dizer ali a tubulação do Obras. Tubulação. Mas eu creio que o SAMAI já esteja ciente também né? Para fazer esse reparo. Só para fazer o registro aí, então, o ouvinte mandou aqui para nós dessa situação que aconteceu aí na execução da obra. Né? Quando acontece um fato dessa natureza aí, e já aconteceu aqui, por exemplo, aqui na frente da rádio, o pessoal que está fazendo a obra foi ali e destruiu uma tubulação de esgoto. Ficou aquela coisa ali um tempão. Eu pergunto, não é responsabilidade da empresa? Porque isso aí é custo para o SAMAI. É custo para o SAMAI. Geralmente, Edilei, quando principalmente a Secretaria de Obras vai executar alguma drenagem ou algum conserto de tubulação, a gente tem a nossa equipe do SAMAI que tem contato direto com a equipe da Secretaria de Obras para dar o suporte e o apoio. Para que antes que eles abram, a equipe do SAMAI, os técnicos que sabem por onde passa a tubulação, vão orientar. Né? Claro que acidentes acontecem, né, Edilei? Mas a gente tem essa parceria com a Secretaria de Obras, não só em relação a isso, mas, por exemplo, as pavimentações comunitárias agora, né, para que evite aquela coisa de cortar o asfalto novo, né, hoje o SAMAI vai primeiro, né, onde tem terreno vazio, terreno sem construção, a gente já deixa a espera para poder ligar água futuramente, faz toda a melhoria na rede também, para que depois o SAMAI execute os serviços, principalmente de pavimentação comunitária. Então, a gente está em paralelo com as obras, não só com a Secretaria de Obra, mas com essas empresas terceirizadas também. Inclusive, na Beira Rio, né, a gente tem um contato direto ali com o pessoal, com o CIE, com a empresa também. Né, conforme eles foram avançando, né, o SAMAI ia lá, executava a rede, eles avançavam mais um trecho, nos acionavam, a gente ia executando. Então, a gente costuma trabalhar em paralelo não só com as empresas terceirizadas, né, mas também com a Secretaria de Obras para evitar exatamente o que a gente viu agora. Mas é claro, acidentes acontecem e a nossa equipe do SAMAI já está aqui, inclusive. Se não chegou, deve estar chegando. O pessoal já me avisou aqui. Perfeito. O Rodrigo, você falou anteriormente sobre a questão da tecnologia, do uso dela para melhorar essa questão enfim, de identificação da rede. Hoje existe uma tecnologia, por exemplo, que você possa... eu estou imaginando aqui uma coisa de filme de ficção, um raio-x e você veja a tubulação. Existe alguma tecnologia nesse sentido? E é uma tecnologia que inclusive me impressionou bastante quando eu tive acesso, sabe, Valdomiro? Inclusive hoje, nesse momento, a nossa equipe técnica do SAMAI está embarcando no aeroporto para a FENASAN. É uma feira que acontece todos os anos em São Paulo, onde são apresentados o que existe de tecnologia de ponta para autarquias, né, de tratamento de água, esgoto, como o SAMAI, enfim, e outras autarquias. Então, existe muita tecnologia, sim, onde as pessoas conseguem escutar através de um equipamento que é colocado a cada 100 ou cada 200 metros por onde passa uma rede, identificar o local exato, né, de onde tem o vazamento. Hoje, nós temos um aparelho chamado Geofone, né, ele não é um aparelho ruim, mas comparado com aquilo que a gente tem de tecnologia disponível no mercado hoje, a gente ainda precisa avançar muito. Sim. Né? Então,
propositalmente, a pessoa que está coordenando esse setor de perdas, eu pedi para que fosse nessa feira, para que pudesse buscar aquilo que existe de melhor, aquilo que existe tecnologia de ponta, para que a gente possa identificar esses vazamentos que são invisíveis. Mas existe sim, Valdomiro, né? Equipamento bastante moderno, inclusive, né? Que ele funciona como um raio-x mesmo, né? Como se fosse fazer um raio-x do osso, né? O equipamento, quando tu passa pela superfície, ele consegue identificar exatamente, né? O volume da pressão, o volume da vazão, e assim por diante. A gente está planejando, já falando no setor de perdas também, uma ação nos equipamentos públicos, que a gente possa ir à noite, né, de madrugada, por exemplo, em todas as escolas, para fazer a medição nos registros, né, nas ligações que a gente tem em todas elas. Porque às vezes a escola paga, sei lá, 5, 6 mil reais de água, e aí paga porque sempre pagou isso, né? E às vezes sempre teve vazamento, a gente não sabe, né? Como é que a gente identifica isso à noite, né, de madrugada, quando o consumo é para ser zero, né, e aí a gente identifica que o relógio tá rodando, é porque inevitavelmente algum vazamento tem. Então a gente vai fazer isso, começar já na próxima semana, não só nas escolas, mas em todos os equipamentos públicos, né, porque a gente precisa começar dentro de casa, né, a gente precisa começar a evitar a perda e o desperdício dentro da própria casa. Então a gente começa a fazer isso em todas as escolas, em todas as unidades de saúde, para tentar identificar algum tipo de vazamento, porque são estruturas onde o consumo é bastante alto, né? Então é difícil identificar a perda em locais onde o consumo de água é muito alto. Então, se na tua casa você gasta 100 reais por mês, no mês seguinte você gasta 300, peraí, tem alguma coisa errada. Agora, numa fatura de 8, 9 mil reais, você gasta 10, é uma diferença quase que imperceptível, e às vezes é só um vazamento. Então, aliado à tecnologia que a gente está buscando também ações efetivas para que a gente possa evitar essa perda. 8h34. Ô, Rodrigo, quais investimentos, você já falou que fez aí uma mudança e tratou de constituir uma equipe para trabalhar essa coisa da perda de água, né? E já explicou isso. Mas quais investimentos foram feitos ou serão feitos ainda para minimizar essa situação do verão agora? Que foi a coisa que você começou, mas exatamente na prática, o que vai ser possível evitar que a gente tenha algum colapso na distribuição, no fornecimento de água em Brusque agora nesse verão? Perfeito. Então, os investimentos, eles foram feitos e estão sendo feitos. Eu acho que o maior e principal investimento de lei foi a intervenção que foi feita na nossa captação de água aqui no Guarani. A gente teve todo aquele transtorno, aquele problema com empresa, enfim, né? Problema superado, né? A gente está aumentando a nossa capacidade de produção, né? Essa intervenção ainda não está 100% concluída, né? A tubulação ainda não chegou na nossa ETA central, né? A gente deve iniciar agora com a desapropriação do terreno que a gente fez para que a tubulação pudesse subir ali pelo Hercílio Luz. A gente concluindo isso, a gente inaugura agora, início de dezembro, final de novembro, uma nova ETA modular na nossa captação central. Hoje ela produz cerca de 310 a 315 litros por segundo, né? Com essa melhoria na captação e com a entrega desse novo módulo de tratamento, dessa nova ETA modular aqui na nossa captação central, a gente vai passar de 315 para 415, 430 litros por segundo, ou seja, é um ganho significativo no tratamento de água, né? Haja vista que a nossa estação central atende cerca de 85 a 88% da nossa população, ou seja, a cada 10 casas do município, 8 recebem água tratada através da nossa ETA central. Então a gente já fez essa intervenção, estamos concluindo ela, vamos entregar essa nova ETA modular agora para o próximo mês, início de dezembro no máximo, para que a gente possa aumentar em mais de 100 litros por segundo, né, a nossa capacidade de tratamento. Nós entregamos agora recentemente o reservatório do Bruchal, né, que atende toda aquela região, Azambuja, Souza Cruz, o próprio Bruchal, Rua Nova Trento, enfim, aquele reservatório vocês acompanharam, era um problema antigo, problema inclusive de judicialização, Ministério Público, desde que ele foi instalado ele sempre operou com uma capacidade muito reduzida,
Veja, um reservatório com capacidade de 1 milhão de litros reservava 30% disso, né? Então era um desperdício de dinheiro público, era uma ineficiência, né? E não apontando o dedo para quem fez ou deixou de fazer, mas a gente resolveu esse problema histórico. Hoje ele atua com a capacidade máxima, ele reserva sim 1 milhão de litros. Com isso, inclusive no dia da inauguração, os moradores de lá já relataram que inclusive a pressão da água na torneira melhorou significativamente. Então ali a gente vai ter um pulmão para atender toda aquela região, principalmente no período do verão. Essas ampliações de rede que a gente está fazendo agora na Santa Terezinha, né, sentido da Unifeb, que a gente vai fazer na Alberto Miller, já em seguida, terminando essa, a gente já inicia na Alberto Miller, a Z004, enfim, essa agora na Limeira que a gente iniciou ontem. Então, todas essas melhorias alinhado a esse aumento da capacidade de tratamento de água de mais de 100 litros por segundo deve nos capacitar para passar um verão um pouco mais tranquilo. Você acha, por exemplo, o reservatório do Bruchal, né? Esse que é uma novela, mas agora está no local definitivo, você falou, ele ajuda naquela região. Você acha que, mesmo com a ampliação de capacidade, você acha que Brusque deveria, você está no escopo do SAMAI, a instalação de outros reservatórios, não rede, estou falando reservatórios, desse tipo em algum outro ponto da cidade? Está. A gente já está praticamente encaminhado. Na semana que vem deve ir para a Câmara de Vereadores. A gente vai construir um reservatório de 1 milhão de litros no bairro Rio Branco, uma região que cresceu bastante. A gente tem um problema histórico de falta de água naquele bairro. Então a licitação deve sair já no início do mês que vem. Pra gente já tem a área? Já tem a área, inclusive é da prefeitura, é do município, já está mapeado. Terminaram na semana passada o estudo do solo, né, para ver que de fato comporta e foi aprovado. É um espaço adequado, sim, para a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido lá no Bruchal, né? Então os nossos engenheiros já testaram, já tem os testes, né? O terreno é bom e a gente deve construir então esse reservatório também com capacidade de 1 milhão de litros. E a gente deve iniciar, e aí sim esse processo para o ano que vem, pensando no próximo verão, um reservatório de 2 milhões de litros no bairro Volta Grande, que também é uma região que cresceu bastante e sofre com um problema histórico, né, da falta de água. Veja, quando eu falo num reservatório, num local desse, eu estou falando não só numa capacidade que eu tenho de armazenar a água para suprir uma demanda específica durante o momento de pico, mas eu estou dizendo que durante o período que o reservatório está atuando para abastecer aquela região, a água que eu enviava para aquela localidade eu consigo concentrar para outras localidades para que eu possa atender aquelas que ainda não têm reservatório, né? Então é um processo estratégico, né? E aí os nossos técnicos que entendem do processo de manobras e de onde mandar água para qual região, em qual momento específico, eles ganham um fôlego muito maior, né? Muito maior para fazer as manobras e poder mandar a água para evitar a falta de água em praticamente todos os bairros, né? Repetindo, a nossa ETA central ela abastece mais de 80% da população, né, da nossa cidade. Então a gente está fazendo esse investimento aqui na área central. Fizemos investimento também, Rodrigo, no Zantão, né? Agora no mês que vem a gente deve inaugurar e entregar essa ETA modular. Ela estava operando com uma capacidade de 60 litros por segundo. Ela operando na sua capacidade, a gente vai entregar ali 90 litros por segundo, é um aumento significativo, e o ganho maior não é só no aumento na capacidade de tratamento da água, mas principalmente na operação em momentos em que a turbidez está muito alta, né? A gente tem um problema também no Ribeirão do Mafra, que a gente deve investir no ano que vem também, né, com uma ETA modular. Mas, por exemplo, no Zantão, quando a gente chegava numa turbidez de 100, o sistema ficava inoperante, ele parava de operar, ele desligava, né? Há 3 semanas atrás, com a chuva que deu no final de semana, mesmo com uma turbidez de 400, o sistema continuou operando normalmente e tratando a água normalmente. Então a gente ganha não só no aumento, né, na capacidade de tratamento de água, mas também na continuação do tratamento independente das intempéries, independente das chuvas e do aumento da turbidez. Então esses investimentos a gente já fez, né? Esses investimentos eles estão a caminho, a gente vai continuar fazendo. O próximo que a gente vai atacar agora é o Ribeirão do Mafra, né? A gente quer modernizar esse tratamento também, para que a gente possa depois, aliado com a construção da ETA da Cristalina, poder ter 100% de garantia de que a gente não terá grandes problemas de falta de água em nenhum período do ano na nossa cidade.
Muito bem, 8h41, Rodrigo Cesari, diretor-presidente do SAMAI, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Dilei, mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, e a autarquia está sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Dilei, obrigado, Valdomiro, obrigado, Luan, e a gente está sempre à disposição.